todos estejam bem, né? Dentro das nossas dificuldades, mas que bom, em algum momento do nosso dia nós conseguimos, né, queridos, parar, silenciar, reflexionar, se conectar conosco, nos conectarmos conosco mesmo, com o Criador, para ouvir a palavra do Cristo, né? Para ouvir as mensagens do Cristo através do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós vamos ler então uma parte e aí logo um pouco logo em seguida nós vamos reflexionar sobre o que nós lemos. Tá bem? Que seja assim então. O capítulo então que nos caiu é o capítulo 12º, Amai os vossos inimigos. Se alguém vos bate, o item é o item 7, tá? Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. São Mateus, capítulo 5, versículo de 38 a 42. Então vamos ver, né, irmãos, o que o Evangelho nos diz acerca desta passagem. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a injustiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo e com o que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribuí o mal com o bem, e disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa, que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar esta máxima ao pé da letra? Não mais que aquela que diz que para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo, acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhe dissipando todo o medo, se não se opusesse um freio às suas agressões. Logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo que para apresentar uma face quando a outra for batida, é dizer sobre outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho. Que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma. Que vale mais ser enganado do que enganar. Ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não é outra senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente. Quando mais vos eleveis pelo pensamento, acima da vida material,
menos serei magoados pelas coisas da terra. Que lindo, né, irmãos? E aí o capítulo prossegue, né? Amai os vossos inimigos. É um capítulo bastante questionador para nós, mas depois, se quiserem dar sequência à leitura nos outros itens, é muito, muito interessante, né? Porque, em suma, nos explica e nos chama novamente para a atenção, vamos deixar aqui marcado, se a gente tiver que retomar, nos chama a atenção para os valores do orgulho, da vaidade, né? Que tanto tem se falado no decorrer da história toda, quanto mal o orgulho e a vaidade nos traz. Quanto mal a nossa mente carrega, os nossos sentimentos, como é difícil para nós entendermos nos dias de hoje que sim, todas essas ofensas que nós dizemos ser atacados ou sentimos, nos sentimos injustiçados, nos sentimos mal amados às vezes, nos sentimos prejudicados pelo outro, condenamos essa ou aquela atitude, principalmente, né, irmãos, nos dias que estamos vivendo, nessa reclusão interna, em que estamos sendo chamados mais uma vez pela bondade divina a, na introspecção, reencontrar valores que nós já temos dentro de nós, possibilidades que nós já carregamos dentro de nós, recursos que nós já temos dentro de nós para enfrentar essa situação que hoje o Evangelho nos traz, mas tantas outras. Não é só aceitar ou dar a outra face, é compreender que toda a agressão que nos vem, ela incorre em dois fatores. Seja pela falta do nosso irmão, que claro, com certeza às vezes pode se exceder conosco, pode nos dizer aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, pode estar faltando com a verdade, pode ele estar interpretando de uma forma diferente da nossa intenção, ou pelo nosso orgulho exagerado, que damos mais valor a esses bens, a esse orgulho, esta visão que nós temos de nós mesmos, achando que somos perfeitos, que não incorremos em erro e que o outro que está errado nos julgando ou agindo daquela forma conosco. Então, quantas lições vêm neste momento para nós, justamente agora nesse momento em que de novo se repete. Nós já temos dentro de nós capacidades, irmãos, para enfrentar tudo isso. Se chama a atenção no texto que é o valor excessivo que se dá. Às vezes, e muitas das vezes, provavelmente essas ofensas que nós dizemos sentir do nosso irmão, que nós sentimos como nos tocando, nos ferindo, nos magoando, é muito mais, não tanto pelo erro do outro, mas pelo nosso, em dar exagerado valor àquela atitude. Nós somos convidados diariamente para refletir sobre esses aspectos e principalmente o orgulho, que é o grande mal da humanidade. Agora mesmo, nesse momento que se vive, quanto se julga os coordenadores, os gestores, os irmãos da lei, os irmãos da medicina, os irmãos da gestão dos países, porque nós temos essa tendência ainda dura dentro de nós de julgar que o outro está errado, que achar que talvez nós sabemos mais que o outro. Isso é orgulho, isso é vaidade. E agora, entremeados na nossa própria convivência, mais chamados para a reclusão de dentro do nosso lar, dentro de nós mesmos. Ontem mesmo uma irmã ainda comentou numa das palestras do nosso centro, que é essa questão de pensar que ainda somos perfeitos que nos torna tão, que somos perfeitos que nos torna tão imperfeitos. Porque a perfeição ainda está longe de nós, irmãos, mas é na luta diária, na constância, na leitura do Evangelho, no aprendizado das mensagens do Cristo, nós vamos pouco a pouco compreendendo o que de fato tem valor, o que de fato é importante neste momento de crise ou no momento da reclusão que nós estamos no nosso lar,
nos deparando conosco mesmo, mais de perto com os nossos familiares que não tínhamos tempo às vezes de conversar, como muitas vezes já falamos aqui. Nós vivíamos tão correndo, tão atropelados, tão cheios de atividades que um dia de 24 horas era pouco. E ainda assim, no decorrer deste período que nós estamos vivendo, nós estamos sentindo que cada vez mais parece que ainda é pouco o tempo que temos, mesmo estando dentro de casa. Então, o final deste texto, talvez se pudesse resumir numa frase, resumiria: tanto mais, como é que disse aqui, vamos repetir, irmãos. Dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Então é porque nós ainda temos muito apego às coisas materiais que nós sofremos tanto. Nós ainda temos muito apego a achismos, a achar que somos mais importantes que o outro. Muitas vezes chega um irmão, um conhecido, um vizinho, um amigo e vem se queixar e nós já debulhamos para cima dele. Não, os nossos problemas é que são maiores. O do vizinho, do amigo, do familiar não é tanto, o meu é mais sério. Então nós nos apegamos tanto aos problemas, às dificuldades, esquecendo dos nossos potenciais, esquecendo que a vida é muito mais do que isso. E esse momento, mais uma vez, está nos chamando para nos dizer que a vida é muito mais do que isso. A vida é amor, a vida é alegria, a vida é compartilhar, a vida é ouvir o outro, a vida é ser manso, é ser pacífico, é ser acolhedor, é ser humilde, é compreender que o outro vive no mesmo caminho que nós, tem as mesmas dificuldades que nós, e toda a história tem dois lados, irmãos. Nós podemos achar que o outro está errado porque não nos colocamos no lugar dele. Não sabemos o que aquela criatura já passou, já vivenciou, já experimentou, já sofreu, o quanto ela está distante desse íntimo que nós somos tão chamados a encontrar em nós, a criatura, o Deus sereno e bom e justo. Já que não estamos podendo ir no centro espírita, não podemos estar indo nas casas de oração, porque também já disse uma irmã aqui para nós nesse nosso canal, Deus está dentro de nós. E todas as potencialidades e tudo que Deus pregou, que se pudesse resumir numa frase, seria o amor incondicional, nós temos, irmãos. Não é uma anomalia, não é uma ilusão, não é algo tão distante que nós não possamos atingir, nós podemos. E é esse encontro conosco mesmo, esse encontro com o amor divino, a imagem e semelhança do Pai e do Criador, é que vai nos possibilitar ter calma, ter paciência, amar os nossos inimigos, como diz o capítulo. Não é, queridos, convidar um inimigo para entrar na sua casa e fazer parte de uma festa, de uma ceia. Não é abraçar um amigo, é perdoar um inimigo. É claro que nós temos afeições. É claro, se alguém nos magoa dentro da nossa concepção, nós podemos até ficar um pouco chateados. O que nós não podemos, e o texto nos trouxe isso, é revidar. É acreditar que temos palavras melhores que aquele, é acreditar que ele tem que ouvir nossas verdades, é acreditar que hoje eu vou dar um basta e vou resolver essa situação, hoje ele vai me ouvir. Quem tem que se ouvir, queridos, somos nós mesmos. Nós temos muito que ouvir de nós para depois apontar o dedo para o outro, se é que um dia se fará isso. A única coisa que nós podemos apontar para o outro é sentimento do bem, é amor, é compreensão, porque é assim que nós gostamos de receber, é assim que nós gostamos de ser tratados. Então o inimigo não é simplesmente, queridos, que nós vamos passar a amar os nossos inimigos, ou quem nos ofende,
ou quem nos magoa, mas hoje nós estamos sendo convidados para refletir sobre isso. Será mesmo que isso foi uma ofensa? Será que mesmo que eu não estou dando um valor exagerado a tudo isso? Será mesmo que em outro momento eu não poderia ter revertido essa história? Ter chamado para conversar, ter dito calma, me ouve também, ouve a minha versão. Toda história tem dois lados. Eu estou aqui, eu quero te ouvir, eu quero te compreender. Será, queridos, que nós fizemos tudo o que podíamos para não chegar à desavença que talvez estejamos enfrentando? Não foi à toa, queridos, que cai esse texto hoje para nós. Aliás, o evangelho todo é uma história de vida para nós. Nós todos, muito mais agora neste momento, temos que nos religar aos exemplos do Cristo. São esses exemplos e estas condições que vão nos levar, queridos, de encontro a nós mesmos. Como se disse, a criatura divina vive dentro de nós, Deus vive dentro de nós e nos projetou a sua imagem e semelhança. E se Deus era tudo de bom, se Deus é soberanamente bom e justo, se sabe tudo o que nós precisamos e deseja para nós a felicidade, acreditou que nós viríamos nesta encarnação para encontrar a felicidade, reencontrar a felicidade, ou ao menos chegar mais próximo, queridos, que nós saibamos aproveitar. Justamente nesse momento da nossa encarnação e que tantas coisas estão vindo à tona, tanto está se mexendo no nosso íntimo, estamos perdendo um pouco da liberdade física, liberdade de comunicação, liberdade de ir e vir, liberdade do trabalho. Olha bem, queridos, que tantas oportunidades, como disse uma irmã também aqui, este momento está nos possibilitando. Se o próprio trabalho, que é uma lei divina, nós sabemos que bênção é poder trabalhar, é poder ir à vida, ir à luta, é conquistar, é se desenvolver, é contribuir com a construção nossa, também material, mas também espiritual com o trabalho, e não estamos podendo. Então, que momento de oportunidade é esse, em que até o trabalho material está sendo nos tolhido em muitas situações? Estamos convivendo mais com filhos, com pais, com irmãos, ou não, como gostaríamos, estamos afastados dessas pessoas para justamente, queridos, poder aproveitar este momento e se religar definitivamente ao Pai. Nada acontece ao acaso. Tudo tem um porquê, tudo que está nos acontecendo, este momento, a leitura deste capítulo, a forma como vem para nós falarmos aqui, tudo tem um porquê. É chegada a hora de nós entendermos o porquê, de nós chegarmos mais profundamente na nossa mente, no nosso potencial divino e dizer: Senhor, o que está acontecendo? Como eu posso ser melhor hoje? Como eu posso amar? Como eu posso dar o rosto? Virar a face para mais um tapa, sem me sentir ofendida, sem me sentir diminuída. Que eu possa com isso me sentir grande, porque estou deixando para trás esse orgulho e essa vaidade que tanto mal faz à humanidade, que tanto mal faz a esse planeta. Senhor, que tu possa agora neste momento me trazer o discernimento, a compreensão, o entendimento, que tudo isso vai passar, mas os teus ensinamentos devem se aumentar, se expandir, se espalhar pelo universo e salvar, Pai, o nosso planeta maravilhoso deste momento. Que tu possa, Pai, nos intuir e nos mostrar que o orgulho não vai nos levar a nada, mas a sapiência que nós podemos ter, a inteligência que tu nos deu, sirva neste momento para engrandecer os nossos sentimentos, os nossos propósitos, a nossa gratidão pela vida e tudo que tu está proporcionando, Pai. É isso que nós desejamos. Que cada irmão possa nesse momento receber o meu abraço virtual, neste mundo que agora é virtual, mas que será por pouco tempo, porque nós sabemos, irmãos, que tudo passa. Logo estaremos todos juntos num grande abraço,
nos encontrando no nosso grupo espírita e que muitos irmãos possam também sentir o nosso amor e o nosso momento, este momento que estamos vivendo, como uma grande oportunidade de crescimento, como seres divinos que somos. Muito obrigada, irmãos. Que assim seja.